Teremos a apresentação do filme Siga o Ouro, da Terra Yanomami. Para a composição deste dispositivo, convidamos novamente Raina Alex, presidente da Fundação, Angelina Brandão, coordenadora geral da Fundação Arlepa, gostaria de que recebamos calorosamente a nossa convidada Verônica Goizueta. Professora Verônica Goizueta é natural do Peru, jornalista com quase 30 anos de atuação como correspondente internacional no Brasil. Ao longo de sua carreira, Verônica escreveu sobre política, economia, cultura, Amazônia e meio ambiente para diversos veículos internacionais. Trabalhou como correspondente para os grupos Dow Jones e Financial Times e foi editora do Brasil da revista American Economy e coordenadora do Amazon Rainforest Journalism Fund, do Pulitzer Center. E também presidiu por uma década a Associação dos Correspondentes de São Paulo, ACE, e organizou os livros Guerra e Imprensa e O Brasil dos Correspondentes. Atualmente é professora de jornalismo da ESPM, correspondente do ABC da Espanha e cofundadora do portal Suma Uma, e ainda responsável pela reportagem do filme Siga o Ouro, Terra Yanomami, que investiga a cadeia do ouro na Amazônia, seus impactos socioambientais e sanitários sobre o povo Yanomami, revelando denúncias, evidências de contaminação por mercúrio e mudanças regulatórias recentes. Seu trabalho expõe de forma urgente os impactos da mineração de ouro, do posto de compra e as exigências fiscais do mercúrio nos rios à crise da saúde, trazendo vozes, lideranças e especialistas que apontam caminhos de reparação. Passo a palavra agora para a nossa Raina Alex. Obrigada, amor. Correspondente internacional da Rádio Alepa, amor. Porque ela estava na Blue Zone por nós. É sobre isso. É sobre isso a Assembleia Legislativa. Que alegria. Verônica, além de ser uma jornalista extraordinária, que esse currículo, meu Deus, é forte. É forte esse currículo. Eu não ainda tinha conhecido-a pessoalmente, mas Angelina já tinha me minado de 15.559 trabalhos incríveis, o que eu fiquei apaixonada e amei, e mais ainda feliz por ela compartilhar essa inteligência, destreza e habilidade em estar direto da Blue Zone, trazendo conteúdos exclusivos para a gente e trazer isso de uma maneira leve, direta e muito legal, não só para a rádio, mas alguns conteúdos ficaram no portal em que a Shirley pôde compartilhar, e isso é muito bom. Primeiro, Verônica, eu queria te agradecer em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em nome do presidente da Alepa, o deputado Chicão, que sempre permitiu que a comunicação seja a comunicação da assessoria imprensa, né, Angelina? Assim como a Fundação de Rádio e TV, nós pudéssemos trabalhar de maneira muito assertiva, e ter você nessa correspondência internacional aqui conosco é maravilhoso. E eu sei que a gente vai fazer um negócio de uma multiplicação aí, né? Um negócio mais adiante. Eu queria, antes de passar para a Verônica, ter uma palavrinha da Angelina, porque essa missão de trazer a Verônica foi uma expertise da Angelina, que já conhecia. A Angelina, ela é tão generosa no nível tão absurdo que ela consegue, foi o seguinte: não, mana, tá tudo certo. Então você fica aqui em casa. Não, deixa que eu te levo. Pode deixar que eu resolvo. É isso e mais um pouco. Então, eu quero agradecer a Angelina, porque se não fosse essa empatia que ela tem e esse ciclo de contatos, eu não teria conhecido Verônica. As ondas sonoras do nosso rádio não conheceriam e nem, logicamente, o nosso portal. Obrigada, meu amor. É uma honra para mim, tá? Deixa eu passar para a Angelina antes de você falar, que daqui a pouco tem um filme maravilhoso. Bom dia! É assim, eu estava, me emocionei muito com o trabalho do Alberi, né? Mas é uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo que está aqui. Quem vence quando você vence?
Então, quem vence quando a Amazônia vence? Porque o trabalho que a gente está aqui hoje expondo nada mais é do que a coragem de um brasileiro, paraense, amazônida, que desenvolve há muitos anos, e daqui a mais um tempo nós vamos conseguir fazer esse quarteto de instrumentos musicais, porque coisas mais difíceis já foram feitas, né? A pesquisa está bem adiantada e a gente vai levar em frente. Sobre a Verônica, eu quero agradecer, porque a Verônica de imediato topou, Raina. Nenhum momento ela falou, não, vamos lá, vamos fazer. E dizer que é uma honra tê-la conosco nesse período todo de COP. A Verônica já cobriu várias COPs, então ela é alguém que realmente foi um presente para a nossa rádio, para a nossa fundação, Rádio e Televisão Alepa, que a gente espera com certeza, e com certeza iremos contar com outras oportunidades da sua presença conosco. Muito obrigada, e eu vou passar para a Verônica falar com a gente. Gente, obrigada aí por todo esse carinho, acolhimento. Não, estou sem palavras, assim, eu descobri aqui, eu não sabia, mas a gente descobriu aqui que eu e a Angelina somos amigas de infância, o que quer dizer e prova que eu sou paraense. É sobre isso. É sobre isso. Mas eu queria agradecer muito, para mim foi uma honra, um honor poder participar aqui. Assim, a Angelina tem acompanhado, eu vim aqui com muitas funções, mas eu tive uma felicidade de poder colaborar com a Alepa e com um projeto de imprensa pública, né? Porque a imprensa pública é muito importante, eu sei que ela está sendo atacada constantemente, mas é muito necessária a imprensa pública para chegar, inclusive, nos desertos de notícias, que são muitos. Não é em todo lugar que a gente tem jornais e tem comunicação e tem possibilidade de informar corretamente, né? E a comunicação pública faz esse trabalho, e eu, por isso, fiquei muito feliz de trabalhar com vocês, vendo profissionais de grande qualidade, trabalhando com ética, com responsabilidade, fazendo comunicação pública. Então, fiquei feliz de agregar mais um pouquinho aí. Obrigada a vocês pela oportunidade também de conhecer a equipe, né? Eu conheci, estive lá na rádio também, conversei com meus colegas de COP, né? E fiquei muito feliz. Agora eu estou aqui nessa outra missão, né? Agradecendo esse convite que vocês fizeram para a gente. Isso aqui é quase uma pré-estreia, porque o filme acabou de ser feito. É um documentário com o projeto de virar um filme, um longa. A princípio a gente tem um filme aqui de 15 minutos, que bem numa tônica muito diferente dessa coisa linda que a gente viu, né, desse projeto cheio de beleza, que traz, enfim, esteticamente, é outra história, né? O que eu vou trazer é um momento duro, né, de uma coisa que está acontecendo na Amazônia, mas também com alguma esperança, porque a gente vai ver algumas coisas que foram feitas, né? E depois a gente pode conversar mais, eu acho que é importante ver o filme. Mas é isso, enfim, vamos assistir. Tem cenas fortes, sensíveis, tá? Então já vi isso sobre isso, mas tem uma coisa, as cenas são fortes, são sensíveis, são duras de ver, mas é mais dura a vida que eles passam. Então às vezes a gente fala assim, é uma imagem sensível. Imaginem vocês viver e passar por isso. Eu acho que isso é muito mais duro. Então, bom filme, espero que vocês gostem do nosso trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é genocídio, mas é genocídio desde o começo, desde o primeiro quilômetro de estrada que entrou dentro na terra de Yanomami. Vendida terra indígena, voa pra ilha, sobra pro teu filho, mas sangue na milha. Quem pode curar essa doença e envenenar o padre? Na doença chegando, quem pensa, que a balança que pesa o ouro, também pesa.
O Smart declarou que não sabia que tinha índios lá. Essa não sabia é uma admissão de uma coisa inadmissível. A ignorância, nesse caso, é culpável. Não dá para dizer eu não sou genocida porque eu não sabia. Eu entendo que o garimpo ele não chegou, ele só se alastrou, né? Porque ele já estava lá. Quase toda a área, né, de extração garimpeira no Brasil está concentrada na Amazônia, e quando essa atividade se estabelece, ela nem sempre vai olhar para a lei, ela nem sempre vai olhar para os limites que estão impostos. Muitos dos nossos parentes foram aliciados por essa questão de garimpo. Algumas lideranças também foram aliciados por essa garimpo ilegal. E com isso nós tivemos impacto muito grande em relação à questão do conflito interno entre os Yanomamis também. Quem ficou mais vulnerável hoje são as mulheres Yanomami, que foram afetadas mais na questão de psicologia, porque o seu filho, o seu neto, foi tirado da comunidade para o garimpo. Quando a gente começou em março, a gente tinha 4.750 hectares de garimpo ativo, então atividade garimpeira, e no início desse mês, né, quando a gente faz de 10 em 10 dias de cada mês, no início do mês, o levantamento é de 136 hectares, então a gente passou de 4.750 para 136 hectares, não tem nem como comparar o que era em dezembro de 22, que era, o número era super maior, então a gente nem compara, né, a gente está comparando do início da operação com a data de hoje. O ouro, que é um bem que vale muito dinheiro, basicamente ele era extraído de um garimpo, fosse ele legal ou ilegal dentro de uma terra indígena. O garimpeiro, ou qualquer pessoa, tá? Porque não precisa ser o garimpeiro, pode ser o piloto de avião, pode ser o vendedor de combustível, qualquer pessoa podia pegar esse ouro e levar para um posto de compra de ouro, que é uma distribuidora de títulos de valores imobiliários, que basicamente é uma instituição financeira, mas que é uma lojinha de compra de ouro. A pessoa chegava com esse ouro nessa lojinha, que por lei são as únicas que podem comprar o ouro dos garimpos, e falava, olha, eu tô aqui com 100 gramas de ouro, preenchia um formulário à mão mesmo, colocando ali seus dados e dizendo de onde que o ouro vinha. Todas essas transações eram protegidas pela presunção de boa-fé. Isso mudou recentemente, porque em 2023 a Receita Federal passou a exigir nota fiscal eletrônica. Então isso significa que toda vez que a lojinha de compra de ouro comprar um ouro do garimpo, ela vai ter que ter uma nota fiscal eletrônica, e isso na hora está no sistema aí das autoridades, tá? E muito importante também, o STF em 2023 suspendeu essa presunção de boa-fé. Então não existe mais essa história de que a pessoa compra ouro, guarda o formulário e está tudo bem. Não está tudo bem. E o que significa não ter mais a boa-fé? Significa que se a polícia, as autoridades chegarem numa loja de compra de ouro e essa loja não conseguir comprovar da onde que ela está comprando ouro, se o garimpo está legalizado, ou seja, conseguir comprovar todas as suas transações, ela pode ser implicada num processo, ela pode ser responsabilizada. O programa Ouro-Alvo, ele utiliza diversas técnicas dependendo do material aurífero que chega para a Polícia Federal, e a gente começa a fazer estudos desse ouro para tentar identificar a origem geográfica dele.
só com as notas fiscais eletrônicas e com a queda da boa-fé, a produção oficial de ouro dos garimpos em 2023 caiu 45%. A gente está falando de mais de 4 bilhões de reais. Então, de fato, foi uma chacoalhada muito grande. Em 2024, nos primeiros meses de 2024, isso foi mais acentuado ainda. Então, a gente viu uma queda de produção de mais de 80% comparado ao período que não tinha nenhum controle. Eu fui já com pedagogia para lá. E o que os Yanomami queriam naquela época, que era um tempo de garimpo, no Rio Catrimani, eles pediam a escola. A escola para eles, entre aspas, era ver escrever, né? Porque os outros escreviam, liam, pegavam um papel, aí eles também queriam fazer isso daí. Mas não tinha uma ideia de uma escola como nós pensamos em escola. E a gente às vezes chega aqui em Roraima, né? A gente pensa que são igual Macuxi, igual Wapitiana, que tem sua originalidade também, né? Mas não é igual Yanomami, não. Eles pensam como floresta, eles pensam como gente que está lá perto do igarapé, perto do rio, com aqueles peixes, com aquelas plantas, com aqueles animais. Fiz as tratativas com relação, né, à busca dos pacientes contaminados ali por supostamente mercúrio naquele período. Algumas crianças com deficiência eu consegui encontrar, e nós fizemos um trabalho em conjunto com a Fiocruz, né, com o Dr. Paulo Basta, o Eric James, e a gente conseguiu hoje fazer um manual voltado, né, para essas populações expostas, além também de produzir o livro Garimpo, Crime, Contaminação e Morte. Quando a gente fala de extração de ouro no Brasil pelos garimpos, um dos principais problemas que a gente tem, é um problema que fica quase que obscuro, que a gente não fala muito, é o uso do mercúrio. O mercúrio e o metilmercúrio, né, que é depois a degradação por algumas bactérias, ele contamina tudo. Contamina primeiro a água, o solo, as folhas, mas em especial pelo processo de bioacumulação, os peixes e os mamíferos. Então o impacto no meio ambiente, onde a gente vê lá os lugares onde os indígenas pescam, pegam água, mas também tem algumas outras contaminações nos sedimentos, nas folhas, que ficam por muito mais tempo. Esse momento da emergência, desse grande impacto de ver que pessoas perderam vida por causas que poderiam ser evitadas. A equipe da busca ativa, que também era composta por gestores em saúde coletiva, eles faziam essa busca toda manhã para saber se algum paciente estava com sintomas, se tinha febre. E aí, nessa busca ativa, fazia exames de malária, testagem para Covid, aquele que era testado positivo já fazia o acompanhamento, e aí tinha casos que era Covid e era malária. Quando a gente chegou e visualizou, tivemos um grande impacto enquanto profissional. E enquanto profissional, a gente conseguia dar o melhor de si. Mas enquanto pessoa indígena, enquanto morador de comunidade, conhecedor da realidade, a gente sofreu. Durante o governo passado, nós assistimos um cenário de caos, tanto é que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, ela ingressou, especialmente no período da pandemia, com uma DPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental de falta de acesso a serviços de saúde. Então, nós estamos falando aqui de ações de desagregar, desestruturar a Secretaria de Saúde Indígena, de redução de orçamento. Inclusive, no último ano do governo, tivemos uma pretensão de corte de 59% no orçamento da saúde indígena. Com a eleição do presidente Lula no período da transição, a gente conseguiu manter o orçamento, crescemos mais de R$1 bilhão durante esse governo do presidente Lula, embora na nossa leitura o orçamento ele ainda é insuficiente pelo cenário de demandas reprimidas, represadas da saúde indígena, sejam de contratação de mais força de trabalho para superar vazios assistenciais, de saneamento básico. O acesso à água potável é fundamental para a prevenção de doenças. Hoje, por exemplo, os igarapés foram feitos vários buracos e se tornou criadora de mosquito.
E como é que a gente vai jogar um veneno, alguma coisa dentro desses buracos? Se os meus parentes estão lá embaixo daquele igarapé e estão escorrendo para cá e estão tomando banho e vão beber aquilo ali. Cheguei na casa Yanomami, né, e o cenário era de tristeza, né, muitas crianças, pele e osso, eram crianças e mães e idosos pedindo socorro. Né, e o presidente Lula, ele teve essa sensibilidade de mobilizar todo o país para Boa Vista, Roraima, para auxiliar esse povo. Em seguida, eu fui convocada para trabalhar em Surucucu, que foi um dos locais que mais chamou a atenção do mundo, né, em termos de desnutrição grave e a fome. Lá era soberano a fome na época. Acho que o olhar do governo não tem que ser, eles vão ter que aprender a conviver com uma sociedade não indígena. Não é. Porque isso você está dizimando, acabando com a cultura e a convivência, a sabedoria e o conhecimento do povo indígena. O que o povo Yanomami precisa hoje é que sejam escutados, sejam ouvidos, que o governo precisa ouvir. Como é que eles querem ser tratados? Como é que o governo precisa trabalhar com eles? A terra não é carne para ser vendida em pedaços. A terra é a mãe e precisa respeitar. Da terra que está nascendo a comida para nós. Precisamos preservar os povos indígenas enquanto eles estão aqui. Enquanto eles defendem a Amazônia, enquanto eles defendem o mundo todo. E o país e os governantes, chefes dos estados, precisam respeitar isso. E a COP, eu acho que é um caminho para isso, para ser discutido. Precisa ter um assento dentro do conselho, no meio dos chefes dos estados, para discutir e colocar isso na mesa. Várias propostas a serem aceitas, não é só uma proposta, tem que ter aceito várias propostas para serem discutidas. Temos solução? Temos, então vamos usar a melhor nossa arma hoje. O que é? Diálogo, vamos dialogar. E nós queremos, como falei, nós também queremos ser escutados, ouvidos pelos governos. A gente precisa ser escutado para que a gente possa fazer um trabalho diferente. Não quero marcas no meu corpo de tiro preconceito algum. Eu quero ser marcado com Jeripá e Urubu. Há tantas vozes na floresta e dentre elas sou mais um. Ecoando a sabedoria do povo Mapunaru. E as notícias de novo, infelizmente, já anunciam a morte de outro parente. Querem acabar de vez com nossas esperanças, assassinando guerreiros e lideranças. Pele vermelha na pele, sangue quente, apenas temperatura ambiente. Com o efeito meio Catarina Cuia, a resistência é diferente da papuia. Não quero marcas no meu corpo, de tiro preconceito algum. Eu quero ser marcado por Jeripá e Urubu. Há tantas vozes na floresta e dentre elas sou mais um. Ecoando a sabedoria do povo Mapunaru. Essa é uma homenagem ao cantor dessa música, que infelizmente faleceu dias depois que a gente tinha feito as filmagens do grupo Curuviana. Então a gente homenageou ele no final. Mas enfim, o filme, ele explica, né, a questão do ouro, que é uma coisa que a gente precisa pensar muito, até no nosso consumo, nas nossas escolhas de consumo, né? O ouro é uma questão. Ontem eu estava assistindo um filme sobre a extração da borracha e os danos que ele fez para povos indígenas também, que não são lembrados nessa história, né? Então a gente não pode esquecer o que é extração, né?
da terra e da Amazônia, né? A gente está aqui nessa COP para discutir a Amazônia. Para a gente preservar e salvar a Amazônia, a gente precisa salvar as populações, porque elas não podem ficar doentes desse jeito. A gente não pode matar os rios com mercúrio, e aí a comida, a alimentação, o peixe, deixar as pessoas sem saúde. A saúde dos povos indígenas é a saúde da floresta. E é isso, agradeço a vocês por terem assistido o filme com a gente e dado a oportunidade de mostrar esse filme, que também é uma reflexão sobre essa COP, né? Sobre o que essa COP precisa pensar e trazer, né? Mais uma vez, Verônica, obrigada por contribuir tanto conosco, em ser uma correspondente também, né, na nossa comunicação e trazer esse conteúdo. A gente vai dividir isso no nosso canal também depois, se você autorizar. Maravilhoso. Então, nosso canal TV Alepa Pará vai ter esse conteúdo. O primeiro painel também, tá? Com a família Albuquerque. Gente, o que eu posso só finalizar para vocês é agradecer, em nome do presidente da Alepa, o deputado Chicão, a nossa diretora-geral de comunicação, Alda Dantas. Eu estendo aqui em meu nome de Angelina, nossa coordenadora da Fundação, e dizer que esse cuidado com a Amazônia, seja ela para o desenvolvimento da floresta ou das pessoas, precisamos fazer juntos e de maneira muito consciente. E não percam a empatia e a capacidade que nós temos de valorizar quem faz a Amazônia ser quem ela é. Valorize o seu colega, valorize o artista. Vamos criar juntos uma dinâmica de responsabilidade mútua, que eu acredito que somente assim a gente vai avançar. Tá bom? Obrigada pela participação de todo mundo e até a próxima. Vamos abrir para perguntas? Alguém tem perguntas? Será que a gente tem tempo para fazer perguntas para a Verônica, gente? Tem 2 minutos ainda. Alguém quer? Bora, quero um monte de pergunta agora também. Tu querias fazer pergunta? Particular. Uma entrevista, tá vendo, Verônica? Alguém quer fazer pergunta? Não? Bora, Alberi, fala logo aí. É o primeiro painel que a gente não teve também. Se quiser também da Fundação, podem fazer pergunta. Eu tô aqui, gente. Tô aqui. Mas senão a gente encerra para a gente organizar para o próximo painel, tá? Vamos fazer a foto agora. Mais uma vez, obrigada!